Como eu junto e invisto dinheiro todo mês, mesmo ganhando pouco? Isso é uma dificuldade de muitas pessoas, principalmente a população brasileira, que tem a dificuldade de investir pelo menos um pouco todo mês. Então, eu tenho já um valor bastante interessante investido, um pouco mais de R$ 20.000, e tem um pouco mais também de 2 anos que eu invisto, e depois que eu comecei a ter educação financeira, tudo mudou na minha vida. Então, a primeira coisa, assim, que você pode perguntar, ah, beleza, mas e aí? Qual foi a primeira coisa que você fez? Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar a minha mentalidade. Então, depois que eu mudei a minha mentalidade, tudo começou a mudar. Por quê? Tipo assim, desde pequeno eu sempre tive o hábito de guardar dinheiro, só que eu não sabia investir. Na minha cabeça, como eu não tinha conhecimento nenhum, eu pensava assim, ah, eu vou juntar o dinheiro, vou colocar na poupança da Caixa e pronto. Só que eu não sabia nada que, tipo, se eu colocasse muito dinheiro, eu recebia rendimento, recebia aí os juros daquele dinheiro, não tinha entendimento. Mas só que depois, graças a Deus, que eu comecei a ter educação financeira, tudo mudou. Então, eu fiquei pensando assim, que eu fui ter educação financeira mesmo com 20 anos de idade. Antes disso eu não tinha, só que eu sempre tive o hábito de juntar dinheiro, mas não de investir. E depois que eu comecei a investir, tudo mudou. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer para juntar dinheiro, para começar a investir, é mudar a sua mentalidade. Porque se vocês não mudar a sua mentalidade, não vai adiantar de nada. É igual um exemplo, se uma pessoa ela tem uma mentalidade de pobre, aí ela vai ficar milionária do dia para a noite. Provavelmente essa pessoa vai quebrar em 3, 4, 5 anos. Igual a maioria das pessoas que ganham na loteria, perdem tudo. Deu cheque, me deu cartão. Aí eu comecei a gastar. E como gastou? Da fortuna do Antônio não resta hoje R$ 1 sequer. Agora, se você tem uma mentalidade de rico, se você tem uma mentalidade visionária, de investidor, né, no caso, se você sabe administrar o que ganha, você sempre vai estar à frente de muitas pessoas que não têm nenhum entendimento disso. Então, quando você sabe administrar o pouco, quando você tiver muito, você vai saber administrar também. Então, isso que eu aprendi e que eu aplico aí no meu dia a dia. A segunda coisa que eu faço para me juntar dinheiro e investir é quando eu recebo meu salário, eu me pago primeiro. Por quê? Porque se eu não me pagar primeiro, dificilmente eu vou conseguir investir. Então, quando eu coloco um hábito para mim investir todo mês e eu me pagar primeiro, tudo muda. Porque eu vou pensar assim, nossa, recebi meu pagamento, se eu for pagar as contas que eu tenho, praticamente não vai sobrar. Então, se eu me pagar primeiro, eu vou ter que me virar para pagar aquelas outras contas. Aí a pessoa vai se perguntar, não, mas eu não posso me pagar primeiro, porque senão vai ficar faltando, sei lá, o dinheiro da água. Vocês têm que fazer. Aí vem a outra dica que eu passo para vocês, que é vocês fazer renda extra. Porque sempre, quando você faz uma renda extra, é um dinheiro que vai entrar na sua conta, que é um dinheiro que você não esperava, é um dinheiro, uma renda extra, já se fala renda extra. Então, vocês podem fazer das duas seguintes formas. Ou vocês aí se pagam primeiro, ou então vocês dão um jeito de fazer um valor específico que vocês colocou lá de valor para investir todo mês, e você tente fazer esse valor na renda extra. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui que é interessante também, que de vez em quando eu fazia. Eu falava assim, não, minha meta é investir R$ 200 por mês. Beleza, R$ 200 por mês. Só que o seguinte, esses R$ 200 por mês, ou tem duas opções. Ou eu vou me pagar primeiro, e aí eu vou me virar para pagar as outras contas. Ou então, para mim não ficar no desespero, eu pego e tento fazer R$ 200 de renda extra até o fim do mês. Se eu conseguir, beleza. Agora, se eu não conseguir esse dia da renda extra, então, quando eu receber meu salário, eu vou ter que me pagar primeiro. E aí, eu vou ter que dar um jeito de pagar aquela outra conta depois. Se viro, mas eu tenho que investir. Então, eu fiz isso. Eu não digo assim, se for um caso de, tipo assim, não tiver jeito, vocês têm que pagar, exemplo, o aluguel, se não pagar, você vai ser despejado. Beleza. Agora, se for uma coisa assim, que vocês veem que dá para vocês investir primeiro e depois você pagar aquilo, lógico, com toda certeza, é melhor vocês investir. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos, beleza? Cada um tem que fazer os seus melhores estudos para estar fazendo os seus melhores investimentos. Outra coisa também que eu aplico aí para mim estar juntando dinheiro, estar investindo, é colocar metas.
Então, eu tenho uma meta específica de valor para investir todo mês. Então, exemplo, você coloca uma meta, sei lá, eu vou investir aí todo mês R$ 300. Então, todo mês você, no mínimo, vai ter que investir R$ 300 por mês. Se vocês não investirem R$ 300 por mês, vocês vão quebrar aquela meta que vocês colocou. Então, você, no mínimo, tem que investir R$ 300 por mês. E se você colocar essa meta de investir R$ 300 por mês, tudo vai ficar diferente, porque você tem um horizonte, você tem uma meta, um caminho específico para vocês seguirem e bater aquela meta. Porque quando você não tem nenhum objetivo, fica complicado para vocês atingir aquela meta. Agora, quando você coloca metas para você alcançar, tudo muda. Então, eu coloco uma meta específica para investir todo mês. Eu tenho que investir no mínimo aquele valor. Se eu conseguir investir mais, melhor ainda. Mas só que o mínimo é aquele valor específico que eu coloquei. Então, trace metas, coloque metas para vocês alcançarem, porque é muito gratificante vocês colocar a meta e todo mês você ir alcançando. Outra coisa também que eu faço, eu coloco, como eu uso as caixinhas da Nubank também, da renda fixa, o que eu faço? Lá tem a opção de vocês colocarem, tipo assim, metas de valor para você alcançar. Aí um exemplo, você fala assim, não, esse ano eu quero alcançar R$ 5.000, investindo, sei lá, R$ 300 por mês. Aí eles vão lá colocar na caixinha o mês que você vai alcançar aqueles R$ 5.000, você investindo R$ 300 por mês. Então, é uma coisa bastante interessante também que eu uso, né? Só que aí tem outra opção também de banco, só que eu uso no Nubank, então tem essa opção e eu gosto bastante. Então, para vocês verem aqui, vou mostrar meu patrimônio aqui, quanto que eu tenho investido, para vocês verem que depois que você tem educação financeira, que você fica aí bastante organizado, faz toda a diferença. Olhem só para vocês verem, graças a Deus eu tenho um pouco mais de R$ 22.000 investidos, eu já recebi um total de mais de R$ 1.000 de proventos, dividendos caindo na minha conta, dinheiro de renda passiva, um dinheiro que eu não precisei trabalhar, um dinheiro livre de imposto de renda também. Então, para vocês verem que como vale a pena investir. Mas para muitas pessoas que não têm paciência, que tipo assim, investe R$ 1.000 e quer que esses R$ 1.000 em um mês vire 10 mil, é muito complicado para investir. Agora, se você tiver paciência, focar no médio e longo prazo, vocês vão ver o grande resultado. Então, o poder dos juros compostos, ele não trabalha muito assim a seu favor em 2, 3 anos. Agora, a partir de 5, 7, 10 anos em diante, os juros compostos trabalham de uma forma assim, exponencial que é maravilhoso. Então, por isso que é importante vocês estudarem, investirem em renda fixa, que é o investimento mais seguro do Brasil, investir também em renda variável, em criptomoedas. Então, a gente tem diversas oportunidades para estar juntando dinheiro, para estar investindo, e para a gente também estar alcançando nossos objetivos e sonhos também, né? Porque quando a gente começa a juntar dinheiro e investir, a gente também tem que ir traçando as nossas metas e objetivos, comprando as coisas que a gente sonha e almeja em ter. Então, ao longo desse caminho que a gente vai investindo, a gente vai viver, né? A gente vai ir realizando nossos sonhos. Eu, graças a Deus, já realizei um sonho de criança. Vou em busca de mais sonhos aí e investindo também. Então, a gente tem que ser moderado, tem que saber dividir cada coisa, saber o momento certo de investir, saber o momento certo de tirar seu lazer, saber o momento certo de comprar aquele sonho e objetivo que a gente tem. Então, tudo é moderado, tudo é organizado, feito no momento certo, não querer fazer as coisas no momento errado, porque muitas vezes a gente, exemplo, quer comprar uma coisa e aí a gente não é o momento certo para a gente comprar aquilo e a gente teme, compra, depois se endivida. Então a gente tem que comprar as coisas no momento certo. Por isso que é importantíssimo vocês se organizarem e falarem, olha, eu vou juntar um dinheiro para tal mês, tal ano eu comprar aquilo. Então por isso que é bastante importante você traçar metas, deixar tudo organizadinho para vocês não terem aí dor de cabeça financeiramente. Então, valeu aí.